visita do Luiz. Cadê Luiz? Boa noite. Estamos aguardando o Luiz conseguir entrar na nossa sala. Aí, tá chegando. Que maravilha. Só um pouquinho que eu estou enquadrando aqui meu celular, viu? Que ele ainda há pouco desmoronou. Só um instante. Boa noite, Luiz. É uma imensa satisfação quando a Leonira disse: eu fiz contato com o Luiz Julião, do Distrito Federal, da FEB, Casa Mãe, irá trazer para nós aqui em João Pessoa a reforma íntima à luz do Evangelho. Como o mundo está pequeno, né? Você aí em Brasília e a gente aqui. Só que eu estou sentindo um retorno, está um som um pouquinho ruim. Você me ouve bem, Luiz? Ouço muito bem. Ah, tá. Então talvez o probleminha está sendo aqui no meu fone. Peraí, deixa eu só me situar aqui. Pronto, vamos ver. Eu estou ouvindo bem, mas quando eu falo, eu estou ouvindo uma interferência. Mas eu espero que as outras pessoas, vou pedir minha assistente que está aqui do lado para pegar o celular, e ver que as pessoas estão sentindo também essa interferência quando eu falo. Então, Luiz, fique à vontade na Casa Espírita Virtual Viana de Carvalho, de João Pessoa, e você traz aí para nós esse tema maravilhoso, que é o ponto principal de quem quer ingressar numa casa espírita, no movimento espírita, que não basta só o quanto de livros que leu, de cursos que foram feitos, mas do quanto que a doutrina consegue entrar em nós e nos favorecer essa belíssima reforma íntima. Então, está com você a palavra para você nos trazer essa reflexão maravilhosa. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Que a paz de Jesus nos envolva neste momento. Pois bem, conforme anunciado, o tema desta noite é reforma íntima à luz do Evangelho. Reformar é transformar, é modificar. E mais, a reforma é íntima, é interior, é a reforma da nossa alma, do nosso espírito, é a reforma moral, conforme aprendemos na doutrina espírita. E à luz do Evangelho, a reforma à luz do Evangelho só poderia ser a reforma com amor, a reforma com bem, a reforma com a prática da caridade. Pois bem, entendia-se, e alguns ainda entendem, que o ser humano ele é bom ou ruim por natureza. E esse foi um entendimento equivocado, que dificultou enormemente essa transformação íntima da humanidade. Porque a partir do momento em que nós estabelecemos a premissa de que as pessoas são boas ou más por natureza, isso implica em que quem é mal por natureza não se transforma, não se melhora. E quem é bom por natureza também não precisa fazer esforço nenhum, porque assim já foi criado. Pois bem, foi em cima desse preceito, desse entendimento, que, por exemplo, se estabeleceu que quem era bom
ia para os céus. Quem era ruim, como não tem como mudar, ia para o inferno. E, além disso, isso no que respeita à nossa continuidade na vida, quando a gente deixa aqui a terra. Mas os homens também, em cima deste preceito, criou as suas leis, criou a maneira de tratar com o ser humano aqui na terra. E foi em cima desse entendimento que se erigiu, por exemplo, a pena de morte, chamada de pena capital, ou o extermínio daquelas pessoas que eram consideradas ruins por natureza. E por isso mesmo não havia outra solução a não ser excluir essas pessoas aqui da Terra. Certamente que isso é um equívoco muito grande. E veja, a reforma íntima é uma das coisas mais importantes que todos nós, como seres espirituais, temos como projeto, porque é a reforma íntima e efetivamente nos propiciará o nosso acesso ao reino dos céus, à casa do nosso Pai. É a transformação moral, essa transformação interior, que irá nos libertar dos sofrimentos, das angústias, dos erros que tanto assolam a humanidade. Sabemos que o espírito ele evolui em dois aspectos: no aspecto intelectual e no aspecto moral. O nosso tema de hoje, à luz do Evangelho, nós iremos tratar da evolução moral, que é essa evolução íntima. Os espíritos da codificação deixam bem claro que a reforma, vamos dizer assim, intelectual, o progresso intelectual, ele é importante. Ele é importante, ele é necessário, por isso que ele existe. Existe o progresso intelectual. E ele é importante na medida em que ele auxilia o espírito no seu progresso moral. O progresso intelectual, ele é ligado ao raciocínio, à razão. Ele desenvolve o aspecto do certo e do errado. Quando se fala em certo e errado, no desenvolvimento disso, se está se referindo à evolução intelectual. E essa evolução, ela se realiza na relação do espírito com a matéria. A relação entre o espírito e a matéria propicia, pois, a evolução intelectual, que nós desenvolvemos na escola, desenvolvemos na academia, na universidade, mas também no trabalho, na indústria, nas pesquisas da natureza. E elas servem de base, de instrumento para a evolução moral do espírito. Então, fica bem caracterizado que a evolução intelectual ela se processa na relação do espírito com a matéria. E a outra evolução, que é a moral? De que maneira que ela se realiza? A evolução moral, ela se processa na relação entre nós, os seres espirituais. Então, é na convivência entre nós, né, os irmãos universais, porque nós somos todos irmãos, filhos de Deus, ela se realiza no relacionamento entre nós, no relacionamento na família, no trabalho, nas relações sociais, né? Nós desenvolvemos, então, a nossa evolução, a nossa transformação íntima ou transformação moral. E essa transformação íntima, transformação moral, ela é a mais difícil. Ela é a última.
porque ela é a evolução concreta, é a transformação real, é a transformação essencial. Por isso que ela é mais difícil. E os espíritos dizem que a evolução intelectual, ela caminha na frente. Já a evolução moral segue logo atrás. E que um desequilíbrio muito grande entre a evolução intelectual e a evolução moral põe, inclusive, a humanidade em perigo. Porque veja como é interessante. A evolução moral, ela envolve o nosso aspecto do bem e do mal. Quando nós evoluímos muito intelectualmente, mas não evoluímos moralmente, nós acostumamos empregar a evolução intelectual a serviço do erro. Por exemplo, a serviço da guerra, da destruição um do outro. É a evolução moral que freia isso, que canaliza os conhecimentos intelectuais para o bem, exclusivamente para o bem. Mas, conforme nós observamos, a evolução íntima ou a transformação íntima, ela é difícil, muito difícil ainda para nós. Porque, veja, nossa grande dificuldade está exatamente no nosso relacionamento, de um modo geral, com o nosso próximo. É aí que está a nossa enorme dificuldade de convivência. Porque quando nós produzimos uma guerra, nós estamos agredindo quem? Nossos irmãos, né? Os seres humanos. Não temos como fugir disso. De modo que a gente então pergunta: qual é o problema que nós temos que dificulta tanto a nossa transformação íntima? Porque essa é a nossa grande luta. E às vezes, quando se fala, por exemplo, que devemos amar aos nossos inimigos, a gente diz para a gente mesmo: mas como é que isso pode acontecer? Eu não consigo. Isso é impossível. Isso é uma utopia. Ninguém vai conseguir amar o seu inimigo. Não é utopia. Veja que nós temos o exemplo de Jesus. Jesus, quando já estava pregado à cruz, nos seus últimos momentos, podemos imaginar que ele estivesse muito preocupado com a situação dele, mas não. Ele estava preocupado com seus algozes, com aqueles que o tinham torturado, achincalhado, pregado na cruz para levá-lo à morte. Tanto que ele olha para os céus e implora: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Veja que essa é uma lição que Jesus deixa, primeiro, de grande sabedoria, de compreender a pequenez daqueles irmãos que tanto fizeram para eliminá-lo, para excluí-lo aqui na terra, como se fosse mesmo uma pena de morte, e que de fato foi imposta a ele, porque era a prática. Se não gostava, se era inimigo, excluía da terra. Jesus, então, nesta súplica a Deus, demonstra o seu grande amor por aqueles que o estavam crucificando naquele momento. Mas então, a doutrina espírita, nós sabemos que ela veio exatamente para nos ajudar a promover essa transformação íntima. Jesus, no seu Evangelho, já nos deixou todos os elementos, todas as verdades universais que podemos lançar mão delas, né, para chegarmos ao nosso destino, chegarmos ao ponto para o qual nós fomos destinados. Mas aí vem mais uma vez a pergunta: por quê? Tanta dificuldade que nós temos. Qual é a razão dessa dificuldade? Pois bem, todos nós já sabemos que para que possamos erradicar uma enfermidade, um mal, nós temos que, primeiro, identificar esse mal, saber aonde está a dificuldade, o que é que nos impede.
de realizar aquilo que nós almejamos, sabemos que é necessário, que é bom para nós, mas que nós ainda não encontramos forças, não encontramos condições de vencer, ou que pelo menos estamos tendo enorme dificuldade. E, de fato, existe um entrave, existe uma barreira, e que o Espiritismo identifica. E como é interessante, nós temos hoje, por exemplo, uma pandemia. O que a ciência faz? Procura identificar o vírus, conhecê-lo, a fim de que ele seja combatido. Porque isso funciona em tudo, é a lei de causa e efeito. Quando nós observamos o efeito, temos que buscar a causa, a fim de que possamos atacar essa causa de forma racional, de forma concreta, com conhecimento. E os Espíritos nos ensinam que a raiz desse mal, que dificulta a nossa transformação íntima, chama-se orgulho. Eles nos indicam qual é a causa desses males que tanto assolam a humanidade. Quando eles dizem que é o orgulho, muita gente fica cética, fala, mas como? Como que é o orgulho? De que maneira que isso funciona? E eles afirmam, é exatamente isso. Precisamos compreender o orgulho, desmascará-lo, porque o orgulho nos engana. Ele nos leva à prática do mal. E a propósito disso, nós vamos aqui a um texto bem pequeno, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, cujo título é Amar o Próximo como a si mesmo. E é o item 11 desse capítulo 11, o egoísmo. É uma mensagem de Emmanuel, quando ele fala sobre egoísmo. Ele diz assim, o egoísmo, esta chaga da humanidade, ou seja, essa enfermidade da humanidade, tem que desaparecer da Terra. Interessante que, para muita gente, o egoísmo é eterno, vai existir sempre. Tem gente que fala assim, não tem como modificar isso. O egoísmo vai estar presente sempre no coração dos homens. Isso é um engano. Daí Emmanuel dizer, o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. E ele explica, porque impede o seu progresso moral. Então, ele está nos dizendo que o egoísmo é essa enfermidade que impede o progresso moral. E continua. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. E continua. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem, porque é necessário muita coragem para enfrentar os vícios. Sabe por quê? Porque os vícios primeiro estão dentro de nós mesmos. Os vícios nos causam prazer, satisfação. O egoísta, quando ele engana alguém, quando ele surrupia algo do outro, quando ele submete o outro a ele mesmo, ele se enche de prazer, de satisfação nessas suas ações. Se ele não tivesse isso, ele deixaria, não teria motivo. E aí continua Emmanuel, dizendo o seguinte, digo coragem, fala que tem que ter coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros.
que os nossos defeitos nós tratamos com carinho, nós acariciamos, nós os elevamos, colocamos lá em cima, dentro do nosso apreço. E, dando mais continuidade, diz Emmanuel, que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si. Que nós temos uma prática de querer combater o mal que está no outro. Nós apontamos sempre, né, as nossas críticas, o nosso julgamento contra o nosso semelhante. É preciso mudar. Cada um tem que cuidar de si nesse aspecto, de combater os vícios, a fim de que a reforma íntima possa se processar. E aí diz Emmanuel, certo de que, aí vem uma coisa interessante, certo de que esse monstro devorador de quê? Devorador da paz das criaturas. O indivíduo egoísta, ele não tem paz, porque nada basta para ele. Se ele obtém, por exemplo, bens materiais através da fraude, é possível que ele chegue a um ponto que todos os bens do planeta não bastem para saciar a sua fome de posse. É uma doença realmente terrível. Emmanuel chama de monstro devorador de todas as inteligências. É tão forte que a nossa inteligência fica embotada. Nós não conseguimos enxergar o ridículo a que nos expomos. E ele então diz assim, olha, esse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias terrenas. Mensagem, portanto, de Emmanuel. E a doutrina espírita, então, nos diz que a raiz de todos os males se chama orgulho. Porque nós acabamos de ver que, embora o egoísmo seja devastador, porque o egoísmo tem a ver com a posse, e tem a ver com a posse porque nosso mundo é material. O que toca os nossos sentidos é a matéria, em todos os seus aspectos. Porém, é preciso compreender que o próprio egoísmo, e olha, e todos os vícios, qualquer vício que possa trazer dano para nós mesmos. Por exemplo, a inveja. A inveja é filha, decorre do egoísmo. O egoísmo é o filho número 1 do orgulho. Depois vem os outros vícios que nos devoram, que nos desestabilizam. Às vezes até perdemos muito, porque ficamos cegos diante do orgulho. Pois bem, tudo nasce do orgulho, diz os Espíritos. Por que nasce do orgulho? Porque o orgulho é a fonte de todos os males que nos destrói intimamente. Destrói os valores espirituais. Veja bem, o que é o orgulho? O orgulho é o falso sentimento. É o falso sentimento que nós temos, ou compreensão que temos a respeito da nossa origem, a respeito do que fazemos aqui na Terra, a respeito do nosso destino. É o falso entendimento que nós temos que nós somos superiores ao nosso próximo. É isso o orgulho. O orgulho é um sentimento exacerbado a respeito de nós mesmos. E veja, em primeiro lugar, nós mesmos, que é o orgulho. Como nós nos sentimos superiores aos outros, privilegiados de Deus, ou do acaso, ou da sorte, nós queremos tudo para nós mesmos. Aí vem
O egoísmo. Porque o egoísmo, se não fosse esse exacerbamento a respeito de nós mesmos, não teria sentido o egoísmo. O egoísmo é a busca de tudo para nós, através desse sentimento equivocado, vergonhoso que é o orgulho. O orgulho, ele nos alimenta de prazer e satisfação, conforme já dissemos antes. O orgulhoso, ele fica todo cheio quando ele, por exemplo, humilha uma pessoa. Quando ele diz para uma pessoa assim, você sabe com quem você está falando? Só de dizer isso, ele se coloca lá em cima, porque ele, de fato, se julga muito melhor do que o outro, superior ao outro. Isso é um sentimento negativo. Mas aí vem a pergunta, por que Deus criou o orgulho? É uma pergunta para que possamos ir entendendo esse sentimento negativo. Os Espíritos dizem, olha, Deus não criou o orgulho. Ah, não, não. O orgulho não foi criado por Deus. O orgulho é criado pelo próprio ser humano. Porque, como ele é um equívoco, orgulho é um equívoco. E é um equívoco muito grande. É uma demonstração de que ainda não se auto-reconhece. Diz, né? Conhece-te a ti mesmo. O orgulhoso, ele é um vagalume que anda para lá e para cá numa escuridão, sem saber que rumo tomar, sem saber para onde vai. Isso é que é o orgulho. De modo que o orgulho não é a criação de Deus. E o que é, então, o orgulho? Primeiro, de onde nasce o orgulho? O orgulho tem o seu nascimento. Os Espíritos ensinam que o orgulho nasce do princípio de conservação, ou da lei, ou instinto de conservação. O que é esse instinto de conservação? Nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, nas leis divinas ou naturais. O espírito de conservação, ou instinto, né, é um instinto que é criado por Deus e que serve para nos proteger. Por isso que é instinto de conservação. Esse instinto, ele nos conduz a nos autopreservar, porque precisamos mesmo aqui da vida. Por exemplo, é pela força desse instinto de conservação que nós, por exemplo, buscamos proteger a nossa vida, que nós suprimos as nossas necessidades básicas. Por exemplo, é por meio do instinto de conservação que nós nos alimentamos quando temos fome, porque se não alimentar o corpo perece. É com base nesse instinto de conservação que nós edificamos as nossas moradias, os nossos abrigos, a fim de ficarmos livres das intempéries. Mas é também com base, né, nesse instinto de conservação que nós, por exemplo, pesquisamos e descobrimos remédios para curar as nossas enfermidades. Pesquisamos as vacinas para também ficarmos imunes, aos contágios. É por meio desse instinto que nós, por exemplo, inventamos os transportes para facilitar os nossos deslocamentos. É por meio desse instinto que nós descansamos. Vem o cansaço, a gente tem que descansar. Porque se a gente não descansar, o corpo perece também. Mas olha como é interessante. Então, os espíritos nos afirmam que o orgulho nasce desse instinto, da exacerbação do instinto de conservação, ou seja, do descontrole que nós fazemos por nós mesmos. Quer um exemplo? Nós dissemos que é por meio desse princípio, ou desse instinto de conservação, que nós nos alimentamos. Então, nós podemos dizer que alimentar é certo e é necessário. Quando nos alimentamos demais, aí vem o erro. Começamos a errar. Dormir, por exemplo, é necessário, o corpo precisa. Mas dormir demais também
não faz bem. Descansar, repousar, também é uma necessidade do corpo, né, que nasce do instinto de conservação. Mas descansar demais é ociosidade. E o ócio é um veneno para o nosso corpo. Nós precisamos, né, ingerir os remédios para curar as nossas enfermidades. Mas remédios em excesso viram venenos. Vejam como é interessante. Então, por exemplo, amar a nós mesmos é necessário, é natural. Tanto que a lei de amor ao próximo tem por base o amor que nós temos a nós mesmos. Ama o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Mas a partir do momento em que eu amo ou me apego mais a mim do que ao meu próximo, começa a surgir, então, o orgulho. Eu tenho que me autovalorizar, mas quando eu me autovalorizo, desprezando, com preconceito com meu semelhante, eu estou, então, fazendo surgir em mim o orgulho e todos os outros vícios. Eu vou repetir, os Espíritos dizem que o orgulho é o pai. É o pai de todos os vícios que levam o ser humano ao sofrimento. É o pai. E fica bem claro com esse aspecto, que, de fato, precisamos combater o orgulho. O orgulho, como dissemos, é um sentimento negativo. E aí vem esse orgulho também, ele é corroborado com, vamos dizer assim, os preconceitos equivocados que nós construímos. Por exemplo, o Espiritismo alarga a nossa visão sobre nós mesmos. Se pregava que o espírito era criado junto com o corpo. O que acontecia com esse ponto de vista? O espírito era criado junto com o corpo. Então, a pessoa que nascia num lar abastado, numa família com grande poder, dentro de um palácio, como o espírito era criado junto com o corpo, ele era levado a imaginar que ele, de fato, era melhor do que os outros. Foi privilegiado. Se ele acreditasse em Deus, ia dizer que foi Deus quem o privilegiou. Se ele, por acaso, não acreditasse em Deus, ia dizer que teria sido a sorte que levou ele a nascer com esse privilégio, ou que foi o acaso. E isso leva a pessoa, autodesconhecendo-se, não sabendo da sua origem, a imaginar que ele realmente é superior ao outro. E mais ainda, muitos pregavam que a morte do corpo era o fim de tudo. A pessoa já se achava privilegiada, porque nasceu numa condição privilegiada. Ela imaginava, então, que ela era superior a todos os outros. E se morre aqui, com o corpo morre tudo, o que a pessoa dizia? Eu vou usufruir ao máximo de tudo que eu possa obter, porque eu só tenho essa vida. A doutrina espírita, então, vem mais uma vez alargar a nossa visão, dizendo, não, nós prosseguimos a vida. Nós, de fato, somos todos iguais. E o orgulho, ele tem esse grande problema. O orgulho fere de modo mortal a lei da igualdade. A lei de igualdade. Então, o orgulho é falso. Imaginar que alguém é superior, é melhor, é privilegiado, de alguma forma, é um engano muito grande. Nós hoje sabemos, pelo Espiritismo, que as nossas diferenças espirituais é que geram as nossas diferenças sociais, materiais, econômicas, que todas as desigualdades que nós vivemos aqui na Terra, elas têm origem na nossa desigualdade espiritual. Pois bem, e os Espíritos nos ensinam e nos dizem, olha, todos são iguais. E estabelece, mostra para nós alguns princípios que deixam bem claro a nossa igualdade. O primeiro é que nós somos constituídos
como seres espirituais, de uma mesma essência espiritual. Não existe outra. Todos nós, seres espirituais e imortais, possuímos a mesmíssima essência. Todos nós temos uma única origem: Deus, o Criador do universo. Todos nós, todos os espíritos do universo, não são só os da Terra, são criados nas mesmíssimas condições. Como diz a doutrina espírita, simples e ignorantes. O simples é que nós somos criados puros, sem vício e nem virtude. Ignorantes, porque ignoramos toda a verdade universal. Mas nos diz também a doutrina espírita que todos nós somos dotados do princípio da perfectibilidade. Todos nós nos aperfeiçoamos, todos, indistintamente. Todos os espíritos são regidos pelas mesmíssimas leis naturais ou divinas. Não há diferença nenhuma. E todos nós somos submetidos à lei de evolução, ao mesmo processo evolutivo. Recebemos de Deus as mesmas oportunidades. E, por fim, todos nós temos um único destino, que é a perfeição espiritual. E esse destino nos foi conferido pelo nosso Pai, por Deus, o nosso Criador. De modo que achar que nós somos superiores a alguém, melhores ou privilegiados, é um equívoco muito grande. Chega a ser feio quando a gente descobre que isso não é verdade. Chegamos a nos sentir maus quando assim descobrimos que isso não existe. Que, de fato, nós somos todos iguais porque Deus é o Pai único. Ele é justo, absolutamente bom e amoroso com todos nós, os seus filhos. É quando nós descobrimos que o orgulho é falso, que o orgulho, na verdade, é uma criação nossa. O que seria mesmo o orgulho? O orgulho é um atrito, é um conflito entre as nossas atitudes e as leis do nosso Pai. O orgulho, ele não existe. O amor existe, a bondade existe, mas o orgulho não. Como o orgulho é um atrito, vamos dizer assim, é uma violação nossa às leis do Pai, ele não tem duração. Ele é originário do nosso erro. E por ser originário do nosso erro, ele tem fim. Ele não permanece. O orgulho é parecido com o fogo. O fogo, ele só persiste enquanto ele está queimando o material que ele queima. Na medida que esse material acaba, o fogo desaparece. O orgulho é assim também. Ele precisa ser alimentado pelo nosso equívoco, pelo nosso erro. E aí nós temos o processo de transformação íntima criado por Deus. Nós temos o livre-arbítrio, podemos agir livremente, cometemos os nossos erros, Deus permite porque Ele nos dá o livre-arbítrio, mas temos também uma lei chamada de causa e efeito. Esses erros nossos, esses conflitos nossos com as leis do nosso Pai, eles terão que ser recolhidos por nós mesmos. Os nossos erros são as nossas semeaduras, que nós vamos ter que colher. E essa colheita vai nos ensinando paulatinamente. Além disso, temos a lei do progresso, que também nos faz progredir, nos faz melhorar. E chega um ponto que nós somos acolhidos pelo remorso. E o que é o remorso? Remorso é aquele sentimento que vem muito forte para nos mudar de rumo, para nos conduzir à reforma íntima, à nossa transformação moral. E o remorso,
ele dura tanto quanto durar a nossa teimosia no mal. Enquanto permanecermos vinculados ou praticando o mal, o remorso vai nos trabalhando, vai se aprofundando até nos dobrar. Quando o remorso faz esse trabalho de transformação, o remorso é lei de Deus, é o socorro. Quando o remorso faz esse trabalho de transformação íntima, quando ele se completa, vem o segundo estágio, que é do arrependimento. Nós, então, ficamos profundamente arrependidos, porque o remorso nos fez reconhecer o nosso erro, o nosso engano. E aí vem esse outro estágio, que é o do arrependimento. Nós ficamos arrependidos. É por isso que a gente vê pessoas, né, bem cheias de boa vontade, querendo fazer o bem. Porque esse arrependimento nos leva a um terceiro processo da nossa transformação, que é o processo da reparação. É quando nós reconhecemos nesse arrependimento que precisamos corrigir os erros que praticamos. Restaurar nas condições naturais, de acordo com as leis divinas, todos aqueles erros praticados. É por isso que vem a reencarnação, nos dar a oportunidade, através das provas que nós pedimos para passar, de modo a reparar esses erros e para passarmos também pela expiação, que é a colheita de todos esses erros que nós praticamos. Quando o espírito chega nesse estágio, ele então começa o seu processo de transformação íntima, de reforma moral. E nós sabemos que a Terra está no momento em que haverá essa transformação íntima, essa reforma coletiva em todo o nosso planeta. Nós já estamos às portas do mundo de regeneração. E isso acontecerá por meio do processo de transformação moral. E os Espíritos nos ensinam que nos mundos de regeneração não existe mais o orgulho. Ele já foi erradicado. Porque as criaturas que ainda se alimentam do orgulho, elas serão excluídas da Terra e encaminhadas a outros mundos onde elas possam dar continuidade ao processo evolutivo. Irão para mundos mais atrasados do que a Terra, mas lá eles terão muito trabalho, trabalho de transformação moral, poderão ajudar. As pessoas serão excluídas da Terra, porque ainda cultivam o ódio, a inveja, a vingança e o orgulho, elas irão para esses outros mundos em provas, mas também em expiação. E também elas irão em missão, porque são espíritos que intelectualmente já tiveram boas conquistas e poderão contribuir com esses mundos menos adiantados. O certo é que a transformação moral, a transformação íntima, ela é inevitável para todos nós. E por isso que é importante que nós já comecemos desde agora voltar os nossos esforços para desfazer o orgulho que ainda está vicejando dentro de nós, porque ele é um engano, é um engodo. Produz prazer e satisfação, sim, mas felicidade, jamais. Ninguém é feliz praticando o orgulho contra o seu próximo. Somente praticando o amor, praticando o bem, praticando a caridade. Era isso que nós tínhamos a dizer. O nosso sincero agradecimento, a atenção de todos, a oportunidade que a casa nos dá nesta noite de dar esse recado. Que Deus nos abençoe. Peraí, eu estou sem. Você está me escutando? Estou. Tá.
eu estou num tempo diferente do seu, porque o meu fone, ele deu problema. Então, eu estou escutando você um pouco atrasado já através do computador. Então, por isso, eu lhe escutei tudo, só que em um tempo mais atrasado, tá bem? Mas fica aqui. Você me ouve bem? Ouço. Tá? Deixa eu ver se... Então, eu quero te agradecer imensamente. Deixa eu tirar. Já. Deixa eu tirar, está dando interferência. Então, quero te agradecer imensamente por tua participação aqui conosco. Infelizmente, eu fiquei te ouvindo um pouquinho mais tarde do que você dizia, porque o seu som, para mim, ele acabou. Eu fiquei me vendo, te vendo também, mas o teu som. Então, eu fiquei usando o computador do lado e te ouvindo, só que um pouquinho mais atrasado. Por isso que a interação minha com você ficou um pouco retardada, mas quero te agradecer imensamente. Quem sabe um dia, quando tudo isso passar, essa pandemia, você possa vir em João Pessoa, vir até a nossa casa, não é? Nos visitar, vai ser um imenso prazer. E também, quando eu estiver aí em Brasília, poder ir até a FEB, conhecer a FEB, que eu não conheço, e poder lhe conhecer pessoalmente. Então, fica aqui o nosso grande abraço da Casa Viana de Carvalho, um abraço a todos aí e que possamos lutar sempre pela unificação e união da doutrina espírita, buscando dia a dia esse trabalho de lapidação de alma. Não é fácil, como você bem disse no início, não é fácil, mas viemos para isso, para nos lapidarmos, nos trabalharmos incessantemente, não tem como desistir. Na estrada da vida não tem retorno, não tem dobra esquerda, é sempre em frente e para o alto. Então, fica aqui o nosso grande agradecimento a você, tá bem? E a toda a FEB, tá? Um grande abraço. Até breve. Até.